eu vou ajeitar hoje. Eu só tenho que dar uma analisada nos palavrão que eu digo, dar uma cortada e já libero para vocês. Nada a Tá? ver. Eu acho que também não, daria para botar também, tranquilo. Ó, a Maria Além dos entrou alunos, agora. ninguém assiste, eu acho. Né? Vamos, vamos ver então. Que aí eu já lanço os detalhes para vocês isso, gente. Oi, Maria. Então, meninas, vou começar aqui projetando. Tudo bom? Vou começar aqui Tudo projetando bem. para vocês. Tudo bem também aqui. Vou começar projetando para vocês a nossa apostila para a gente dar início, então, à nossa aulite de hoje, tá, galera? Ah, Rafa, depois, tipo, essa última semana de aula, né, antes das aham. férias, aí a gente termina de fazer essas questões de história? Depois das férias? É, Claro, tá. Mas daí a gente claro. não vai começar conteúdo novo? Tipo, de novo? Como assim? Não, é que a proposta era corrigir mais questões de Enem, né? Não era isso? Ah, sim, sim. Uhum. Mas aí vocês têm que ver o que vocês querem que eu faça mais para fazer a mais para pro próximo trimestre, semestre, tá? Além dessas Uhum. questões que eu já propus para vocês, que a gente já começou, o que vocês querem a mais de mim, né? A minha ideia seria, depois que nós acabarmos essa parte de questões do Enem, de História, a gente começar a fazer questões do Enem de Sociologia e Filosofia. Tá, mas aí Uhum. vê isso com o pessoal, discute com a galera, o que que a galera quer a mais além disso, que a gente vai terminar bem cedo isso aqui, né? No segundo semestre. E depois que a gente acabar, a gente pode tocar outras coisas também, tá? Fechou? Uhum. Uhum. Então tá. Vamos lá então, nós paramos na questão 36, né? Questão 36, basicamente aqui dentro da formação das monarquias nacionais e o absolutismo. Então é o primeiro momento da modernidade, os primeiros anos da modernidade, que nós estamos trabalhando aqui na questão 36. O que chamamos de corte principesca, essa aqui a gente viu, né? Na última aula, não vimos? Vimos, né? Então é 37 que a gente começa agora. Então vamos lá, direto para 37. Direto para 37. Aqui temos então aquela imagem que eu trabalhei com vocês, justamente por estar no Enem e nas questões de vestibular. Quando eu trabalho com vocês a formação dos Estados Nacionais e aí o absolutismo, eu sempre projeto essa imagem aqui para falar um pouco sobre essa questão pitoresca, novelesca, né, de encenação que tem em torno do rei. Então vamos lá. A imagem acho que já nos é conhecida. Vamos para o texto então. Na França, o rei Luís XIV, que é o maior símbolo de absolutismo, como nós vimos na aula passada, teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Nesse sentido, a charge apresentada demonstra. Então, não basta ser rei, é preciso tu construir o ideal de rei através de uma encenação e de artifícios externos ao próprio rei. Tá? Bom, vamos ver aqui então, gente. Olhem a humanidade do rei, pois retrata um homem comum, sem os adornos próprios à vestimenta real. Então, como é que eu vou tornar o rei, né? Como é que eu vou legitimar o poder de rei? Não é trazendo a humanidade do rei. Eu tenho que demonstrar que o rei é além do humano, que ele é rei por direito divino. Então, não pode ser a, tá? Olhem a B. A unidade entre público e privado, pois a figura do rei com a vestimenta real representava o público, sem a vestimenta real, o privado. Gente, o que a gente fala da relação entre público e privado ser uma relação muito tênue, muito, né, a gente chama isso de paternalismo, o paternalismo, diferente do patriarcalismo, né, o paternalismo é o patrimonialismo, desculpa, patrimonialismo, que seria essa distinção entre público e privado. Por exemplo, o escândalo de corrupção que nós tivemos no Brasil, chamado Petrolão, eu tenho setores públicos, que é o político, né, se metendo com a galera do privado, que era a galera da Odebrecht, né, daquelas grandes construtoras, onde eles fazem o esquema, onde eles usam o público em favor do privado, certo? Então, essa mistura do público e do privado a gente vai chamar de patrimonialismo. É uma das piores corrupções do Brasil a longo prazo que nós temos, tá, gente? Não vejo patrimonialismo aqui, né? Inclusive, o rei Luís XIV, ele vai dizer: o Estado sou eu.
Então o Estado, né, o bem público, está personificado na imagem dele, o rei. Então não há divisão entre público e privado, eles estão juntos, mas o rei não representa na vestimenta, o vestimenta representa o público e representa o privado. Não tem absolutamente nada a ver com isso, tá? É uma grande bobagem a saber. Tá? Entre o público e o privado, pois a figura do rei com a vestimenta real representa o público, né? Não, na verdade não, né? É bem privado a vestimenta, sem a vestimenta real ou privado. Na verdade, ele nem entrava, nem andava nas ruas sem a vestimenta, né? Só nos aposentos dele que ele tirava a roupa. Então, a B não pode ser. A C, vínculo entre a monarquia e o povo. Opa! Pois leva ao conhecimento do público a figura de um rei despretensioso diante do poder político. Será que os reis absolutistas eram despretensiosos em relação ao poder? Se a maior característica do absolutismo é a alta concentração de poderes políticos na mão do rei, eu não posso dizer que ele não tinha pretensão. E ele justamente se traveste, né? Ele bota uma vestimenta pomposa para ratificar o seu poder, para justificar o seu poder. Então dizer que ele não tinha intenção em manter o poder na sua mão é um grande erro. A C está errada. E a D? O gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais em relação aos dos outros membros da corte. Então não é uma questão estética, né? É uma questão de fundamentação do poder político. É uma questão de fundamentar ideologicamente o poder político através da vestimenta, certo? E as cortes, ou seja, a realeza, a nobreza, a aristocracia também tinha vestimentas pomposas. Tá? E o povo pobre não deixa de ter vestimenta, não porque eles não têm estética, que eles não têm bom gosto, mas porque eles não têm dinheiro para comprar essa roupa toda. Então a D para mim está descartada. Agora só pode ser a E, gente. A importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei. Isso para mim é a roupa. Né? É tu trazer a simbologia do poder que está na mão do rei. É para tu simbolizar o poder do rei através da vestimenta. Então a E é a correta, pois o corpo político adornado com aquela vestimenta pomposa esconde os defeitos pessoais, certo? O que dá a chance dele dizer que ele é enviado divino na Terra. Tranquilo? Superado? Vamos então para 38, meu povo querido. E na questão 38 nós temos então a temática da expansão marítimo-comercial das grandes navegações. Tá? Lembrando vocês que essas grandes navegações elas são iniciadas pelos países ibéricos, Portugal e Espanha, principalmente Portugal, que tem uma série de benefícios, uma série de características que torna este país, Portugal, um país propício a iniciar as grandes navegações. Então nós temos que levar em consideração o avanço tecnológico dos portugueses. Eles tinham uma técnica de navegação que ninguém no mundo tinha. Inclusive, a caravela portuguesa era a embarcação mais técnica para as grandes navegações. Além desse aparato tecnológico, os portugueses tinham uma centralização política, a formação de um país muito mais precoce, tinha uma parceria entre rei e burguesia, que podiam concentrar todos os seus esforços nessas grandes navegações, e a proximidade territorial de Portugal com o Oceano Atlântico, o oceano que vai servir de base para essa expansão. Então, essa é uma das questões centrais para mim sobre as grandes navegações. O porquê Portugal foi pioneiro? Por que Portugal foi uma das primeiras nações, se não a primeira a iniciar essas navegações? Tá? Bom, porque Portugal reúne todos os benefícios e os aspectos necessários para se dar início a essas grandes navegações. A identidade negra não surge da tomada de consciência de uma diferença de pigmentação ou de uma diferença biológica entre as populações negras e brancas. Ela resulta de um longo processo histórico que começa com o descobrimento do Brasil, o descobrimento da América no século XV, no continente africano e de seus habitantes pelos navegadores portugueses. Descobrimento esse que abriu caminho às relações mercantilistas com a África, ao tráfico negreiro, à escravidão, e, enfim, à colonização do continente africano e de seus povos. Gente, mas as grandes navegações eu achei que era a descoberta da América. Não, os primeiros passos das grandes navegações é a descoberta da África. Inclusive, a data que se dá início às grandes navegações
Vou escrever para vocês aqui, ó. Olha a data aqui da início das grandes navegações. 1415. 1415, onde os portugueses vão dominar um império africano lá no norte da África, chamado Império de Celta, ou a cidade de Celta, certo? Então, esse domínio de Celta pelos portugueses, em 1415, é o pontapé inicial das grandes navegações. Só no final do século XV é que eles vão chegar na América. Os espanhóis, por exemplo, chegam em 1492, já nos últimos anos do século XV. E os portugueses chegam em 1500. Meus queridos, 1500 é século XV. Só é considerado século XVI a partir de 1501. Tá? Então, tá tudo dentro dessa barca chamada século XV, perfeito? Mas esse texto ele é genial, gente. Inclusive, se caiu uma redação a respeito de preconceito étnico-racial ou questões, né, de preconceito étnico-racial, essa uma boa referência para vocês. Tá? A condição social do negro, ou seja, a identidade de ser negro e a condição social do negro, elas não surgem por uma determinação biológica, né? Ou pela quantidade de melanina que se tem na pele. E eu vejo aí que a Suelen tem pouca melanina na pele, né, Suelen? Assim como eu. Então, não é por uma questão biológica ou uma questão de fenótipos, como diz o Batatinha e o Rodrigo, mas por uma questão cultural, histórica de longo prazo. Eu tenho uma parcela da sociedade mundial, que é a população africana, que foi submetida ao trabalho escravo por 300 anos. Então, depois de 300 anos de submissão, exploração e escravidão, aqui se constitui a identidade de ser negro. Né? E a gente está vendo isso muito forte aí no mundo afora, com gravações de policiais brancos matando cidadãos negros sem motivo. Né? Então, essa é a condição identitária do negro. Continuar sendo submisso, continuar sendo explorado, só que por outros meios. Né? Então, essa condição ela é estipulada não pela genética, mas pelo processo histórico em torno da população negra. Tá? Perfeito o texto, gente, bacanérrimo. A identidade negra no Brasil, aí traz para o Brasil, deixa eu cancelar aqui a minha escrita. Deixa eu apagar tudo. Agora sim. Então vamos lá. A identidade. Algumas considerações sobre a diversidade e a identidade negra do Brasil. Com relação ao assunto tratado no texto acima, é correto afirmar que. Então aqui nós temos a 38, né? A colonização da África pelos europeus foi simultânea ao descobrimento desse continente? Não. Porque o continente africano ele já foi colonizado pelos romanos da antiguidade. Né? Os romanos já eram donos da África do Norte, aquela região chamada Maghreb. Né? Inclusive, então, é uma região que já é de conhecimento europeu há muito tempo, principalmente a região norte. A gente tem que pensar geograficamente que se eu pegar uma embarcação da Europa em direção ao sul do mar Mediterrâneo, o primeiro continente que eu vou esbarrar é o continente africano. Então, essa proximidade da África em relação à Europa, isso já tinha um conhecimento do continente africano. Agora, a conquista do interior e de outras regiões da África era uma coisa inédita. Então, A está errada, tá? Não é simultâneo, certo? A colonização ao descobrimento, certo? A colonização se dá depois, aqui no século XV. B. A existência de lucrativo comércio na África levou os portugueses a desenvolver esse continente. Será que os portugueses... Sim, a África sempre teve um comércio intenso, viu, gente? Sempre, ao longo da história africana. Agora, será que os portugueses vão usar essa riqueza para desenvolver o próprio continente africano? Ou eles vão usar essa riqueza para levar a riqueza para Portugal? Então, aqui não há uma intenção de desenvolver ou de estimular a economia colonial, a economia africana. Foda-se o africano e o território. A gente vai extrair a riqueza daqui. C. Surgimento do tráfico negreiro foi posterior ao início da escravidão no Brasil? Não, né? Na verdade, a escravidão do Brasil ela começa com a escravidão dos negros na África. Aqui a gente deve lembrar, meninas,
que as populações africanas, as tribos africanas, elas já tinham esse mecanismo de funcionamento de mão de obra. Ou seja, as tribos brigavam entre si e escravizavam-se uns aos outros entre si. Só que em menor escala, dentro do continente africano. O que o português vai fazer é utilizar esse sistema já feito, né, já utilizado pelos africanos, e vai trazer esses africanos para o Brasil, fazendo um processo muito mais danoso, ou seja, muito mais complexo de escravidão. Nós tivemos aí, gente, alguns anos atrás, um ano atrás, eu acho 1 ano ou 2 anos atrás, o Jair Bolsonaro esteve na Roda Viva e ele disse que os africanos vinham da África porque queriam, né? Na verdade, a ideia que ele quis passar é de que já havia um costume de escravidão entre as tribos africanas. Agora, eu não posso comparar a extensão da escravidão do português com o tamanho da escravidão das tribos originárias. Né? A dimensão imposta na escravidão portuguesa é imensamente maior do que a escravidão natural dessas populações. O que não quer dizer que eles gostavam e queriam ser escravizados, tá? Deu para entender isso, gente? Por que a C está errada? Vamos para D? Então vamos para D de dedo. D de dedo. Na D, a exploração da África decorreu do movimento de expansão europeia do início da modernidade? Exatamente isso. As grandes navegações é uma continuidade da expansão comercial e capitalista medieval. Só que a expansão marítima é do início da modernidade. E a expansão do capitalismo é do fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Então, o que acontece é o seguinte, o capitalista é expansão. O capitalista é expansão. E ele precisa se desenvolver. Só que para que o capitalismo, né, se desenvolva no final da Idade Média e início da Idade Moderna, é preciso conquistar novos territórios fora da Europa. Porque tudo que era possível expandir na Europa foi expandido. Então não havia mais lugares na Europa onde se expandir mercados, onde se expandir agricultura. Era necessário, então, expandir para outros territórios fora da Europa. Então as grandes navegações é uma continuidade da expansão comercial que a Europa já vivenciava. Então a D para mim é correta. E a E? A colonização da África antecedeu as relações comerciais entre esse continente e a Europa. Não, como eu já disse para vocês, as relações comerciais entre África e Europa, elas já ocorrem desde a antiguidade. Perfeito? Desde a antiguidade, desde os gregos e dos romanos antigos. Perfeito? Vamos para a questão 39, mulherada. 39, questão de 2011, meninas. O café tem origem na região onde hoje se encontra a Etiópia. A África quase ali no sul do atual Egito, tá? Mas seu cultivo e consumo se disseminaram a partir da Península Árabe, ou seja, foram os árabes lá na Península Arábica que começaram a expandir, né, e começaram a utilizar o café em larga escala. Aportou na Europa por Constantinopla no final de 1615 e ganhou a cidade de Veneza. Quando o café chegou à região europeia, alguns clérigos, ou seja, alguns padres, sugeriram que o produto deveria ser excomungado por ser obra do diabo. Tá? E existem religiões hoje que não tomam café, já disse isso para vocês, né? O Papa Clemente VIII, contudo, resolveu provar a bebida. Tendo gostado do sabor, decidiu que ela deveria ser batizada para que se tornasse uma bebida verdadeiramente cristã, aceita pelos cristãos e pela Igreja Católica. Tá? Então nós temos aí algumas curiosidades a respeito do café. A postura dos clérigos e do Papa Clemente VIII, diante da introdução do café na Europa Ocidental, pode ser explicada pela associação dessa bebida ao islamismo. Por que ela era dita como a bebida do diabo? Por que eles diziam que a bebida devia ser excomungada? Porque quem vai propagar o uso desta bebida são os árabes da Península Arábica. E esses árabes nessa época eram, na sua grande maioria, muçulmanos. Ou seja, uma religião que era oposição à religião cristã católica. Inclusive brigavam lá no período final da Idade Média, chamada Cruzadas. Então, o islâmico ele é visto como o diabo para o cristão católico. Então, basicamente é a D. É a D mesmo? É a D. Tranquilo? Deu para entender?
Gente, vale aqui a pena ressaltar que os árabes, eles estão muito ligados ao comércio no Mediterrâneo, desde o final da Idade Média. Né? Então, eles estão ligados a esse comércio e eles estão distribuindo produtos, inclusive café, nessa região. Tá? Então, essa é a função deles, distribuir novos produtos. Vamos para a questão 40. Todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido escapar de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação. Tanto mais que há tantos outros acidentes que diariamente podem aí ocorrer, que seriam coisa pavorosa. Aqueles que aí navegam, querer pô-los todos diante dos olhos, quando querem empreender suas viagens. Então aqui é um texto falando das navegações, tá? Ou seja, não era fácil essas grandes navegações, né? Entrar numa embarcação sem tecnologia, sem satélite, sem bote salva-vida, né? Sem radiocomunicador para aqueles caras que faziam emergência em alto mar, era muito perigoso, tá? Deixa eu dar mais uma lida aqui, muito sem vírgula esse texto aí, né? Pois estiver realizado sua viagem, correrá um milagre manifesto ter podido escapar todos os dias do perigo. Ou seja, a pessoa que vai para uma navegação em alto mar e ela volta viva, isso é um milagre. Por quê? Porque muitos não voltavam. Né? Então eu poderia até usar aqui como referência, para fazer uma analogia, os poemas do Fernando Pessoa, onde ele vai dizer que o mar é perigoso, mas esse perigo é necessário, né? Então, é um perigo que é necessário. Logo, voltar vivo dessas grandes navegações, ou dessas navegações, era um grande milagre. Tá? Esse relato associado ao imaginário das viagens marítimas da época moderna expressa um sentimento de... Gente, o imaginário era uma coisa muito forte para essas populações. Tá? Então, eles acreditavam que a Terra era quadrada, né, que ia chegar num ponto e ia ter um precipício. As pessoas acreditavam que monstros malignos e bíblicos habitavam os mares. Né? Então, gente, só para você ter uma ideia, nem a mulher não podia entrar na embarcação. Se a Suelen estivesse lá no século XV, eu vou entrar na embarcação para dar uma olhada. Gente, ela arrancava uma tapa dentro da embarcação. Por quê? Porque havia na mentalidade dos navegadores que a mulher trazia mal olhado, que a mulher trazia azar. Então eles não queriam saber da mulher nem olhar para a embarcação, muito menos entrar na embarcação, tá? Então, é esse associado ao imaginário. Gosto pela aventura? Será que é o gosto pela aventura ou a necessidade da aventura? Eu acho que é uma questão de necessidade. Porque eu cheguei nos limites da expansão do capitalismo. Eu preciso expandir agora além mar. Então, não é uma questão do gosto pela aventura. Também há o gosto de aventura, mas o que é primordial é a necessidade dessa expansão e dessa aventura. Fascínio pelo fantástico. Também há um pouco de fascínio pelo fantástico, mas não é o que eu vejo descrito aqui no texto. Para mim é um medo dessas viagens. E logo, para mim, a C é a mais correta. É o temor, é o medo pelas coisas que eu posso passar nessas viagens, né, desconhecidas pelo homem. Então, para mim, o texto revela a coisa do medo, né, e do milagre que é se tornar, voltar vivo dessas viagens. Interesse pela natureza? Não. Esse interesse na natureza ele é mais vivo ali no século XIX, a partir do século XVIII e XIX. Purgação dos pecados, havia também essa crença, né, de que eles iam navegar em nome de Deus e que muitos teriam seus pecados perdoados. Mas não vejo como referência do texto, gente. O texto para mim traz a ideia de um temor pelas navegações. É a alternativa C, é isso mesmo? Fechou. Vamos então agora para as civilizações pré-colombianas. E o que significa uma civilização pré-colombiana? O que seria uma civilização pré-colombiana? Ou seja, uma civilização antes de Colombo. Então são aquelas civilizações que se desenvolvem aqui na América antes de Cristóvão Colombo aqui chegar e descobrir por parte dos europeus esse continente. E aí nós temos três grandes, né, povos pré-colombianos. Quem são essas civilizações pré-colombianas? Incas, maias e astecas. Os maias e astecas na América do Norte e os incas na América do Sul. Né? Os maias entre a América do Norte e a América Central, os astecas mais na América do Norte e os incas aqui na América do Sul. Perfeito? Então, muitas questões levam o aluno a ter que pensar em qual localidade da América se desenvolveram esses povos.
E aí, pensa que eu sempre lembro, né? Muitos alunos dizem, eu sempre lembro que é Incas, Maias e Aztecas, mas eu nunca sei onde cada um se desenvolveu. Então é importante ressaltar isso também geograficamente para vocês. O Império Inca, que corresponde então à América do Sul, né, o norte da América do Sul, principalmente ao território da Bolívia, Peru, chegou a englobar um enorme contingente populacional, certo? Cusco, a cidade sagrada, era centro administrativo com uma sociedade fortemente estratificada e composta por imperadores, os imperadores incas, que Inca, a palavra, né, em Quechua, que é a língua local, em Quechua, Inca significa Deus do Sol. Então é como se fosse um representante do Sol na Terra, né? O Inca. Funcionários do governo, artesãos, camponeses, escravos e soldados. A religião contava com vários deuses, ou seja, uma religião politeísta. E a base da economia era a agricultura, principalmente de cacau, batata e milho. Então, quando vocês ouvirem falar em batatinha inglesa, vocês caguem na cabeça de quem disser isso, porque a batatinha não é nem inglesa, né, e nem europeia. A batatinha é americana, perfeito? Agora, por que a gente chama de batatinha inglesa? Porque lá na Revolução Industrial, o governo precisava alimentar grande quantidades de proletários, de trabalhadores da indústria. Esses trabalhadores trabalhavam até 18 horas por dia, trabalho pesado. Então eles precisam se alimentar de algo energético para poder aguentar as 18 horas de trabalho pesado. É quando eles levam a batatinha da América para a Europa e eles percebem que a batatinha dá muito certo, ela se produz muito fácil na Inglaterra. E eles começam a usar a batata como a base da alimentação dos trabalhadores da indústria da Revolução Industrial. E aí que vem a ideia de batatinha inglesa, devido à grande produção. Mas a origem da batata é América. A origem do milho é América. A origem do cacau é América. Então, quando tu chamar o italiano de polenteiro, é errado. O índio é que é polenteiro. O italiano que vem para cá pobre, ele aprende a produzir o milho, e como o milho era muito fácil de produzir, ele começa a consumir milho como a base da sua alimentação. E aí surge a ideia de que o italiano é polenteiro. Não é verdade. O índio é polenteiro, certo? Só uma questão de curiosidade, gente. Não sei se eu já falei isso para vocês, se eu já disse, me corrijam, tá? Não me deixem falar de novo. Os padres aqui no Brasil, eles só traziam farinha de trigo para fazer hóstia. Não tinha farinha de trigo para fazer massa, para fazer pão. Por quê? Porque o trigo não nasce no território brasileiro. O trigo que a gente compra para fazer farinha, o trigo vem da Argentina, que é um trigo mais de uma região fria. Então o trigo não nasce no Brasil. Só traz trigo e farinha para fazer hóstia. A base da alimentação dos padres no Brasil é a mandioca, porque eles foram obrigados a aprender com o indígena a produção da mandioca para ter um alimento básico aqui para poder se alimentar, para poder se suprir as suas necessidades, tá? Por isso nós vamos ter, por exemplo, depois ali em 1823, a Constituição da Mandioca. Era uma forma de excluir os portugueses que não sabiam plantar mandioca, né? Principalmente aqueles portugueses que recém chegaram no período joanino, no período, né, da chegada da família real ao Brasil. Tranquilo? Tranquilo para entender essa relação, gente? Então, ó, italianos e italianas, milho não é comida de italiano, tá? É comida de índio. Vamos lá, então, continuando. Que questão que eu tô aqui? A questão... Opa. Questão 41, isso. Só para me situar. 41. Vamos lá, então. Principal característica da sociedade inca era ditadura teocrática, que igualava a todos. Será que todos eram iguais? Era uma teocracia? Era. Porque se o chefe político é Inca, e Inca se representa Deus Sol, então é porque eu tenho uma teocracia. Aqui, para facilitar a vida de vocês, Sueli, a gente tem que pensar o seguinte. Incas, maias e astecas estão sobre a ótica do modo de produção asiático. Ou seja, o modelo de organização é igual ao do Egito Antigo. Só que no Egito eu tenho um deus faraó, um deus vivo na terra faraó. Aqui eu tenho um deus vivo que é o deus Inca, o deus Sol na terra.
Então é uma teocracia. É uma teocracia, tá certo. Ela é arbitrária, ela é quase ditatorial, não tenho dúvida. Né? Agora, será que ela traz igualdade entre todos? Se é modo de produção asiática, eu tenho uma sociedade estamental, dividida em camadas, ou seja, não há igualdade. Perfeito? É por esse motivo que eu vou descartar A. A, B. Existência de igualdade social e de coletivização da terra? Não. Modo de produção asiático, todas as terras pertencem ao Estado. Não há uso coletivo da terra. A terra é do Estado e o Estado distribui para as pessoas trabalharem para pagar imposto, certo? E também igualdade social. Então, repete o mesmo erro que para mim tem na A, que é igualdade social. C. Estrutura social desigual, sim, compensada pela coletivização de todos os bens. Eu acho que os bens não eram coletivos. Eu acho que eles eram distribuídos de forma desigual. Deixa eu ver a 41 aqui. Não é. Tá errada. Tá? Então a C está errada. Então a desigualdade, esses bens não são distribuídos. Nós temos uma elite e nós temos o povo. Será que os bens, a produção, ela é distribuída de forma igual? Não. Normalmente, no modo de produção asiático, quem é responsável pela distribuição da riqueza, ou seja, da agricultura, são os sacerdotes da religião, que compõem a elite. E eles nunca fazem essa distribuição de forma igual. Então, a C está errada. D. Existência de mobilidade social. Numa sociedade estamental, eu não tenho mobilidade. Ou a mobilidade ela é muito baixa, quase zero. Então, dizer que a mobilidade, uma pessoa que é rica virou pobre, uma pessoa que é pobre virou rica, dentro do modo de produção asiático e das sociedades incas, impossível. Tá? E aí só pode ser a E correta. Impossibilidade de se mudar de extrato social. E a existência de uma aristocracia hereditária. Ou seja, os ricos, eles têm o poder de ricos e o poder de elite que é passado de pai para filho. Perfeito? Gente, a que melhor simboliza o modo de produção asiático inca é a E. Certo? Tranquilo, meu povo? Vamos lá, então, questão... Agora, conquista e colonização da América Espanhola. Nós vamos trabalhar agora com um conteúdo que fala sobre a conquista e a colonização da América Espanhola. Vamos lá, então, questão de 2012, a questão mais recente, meninas. Mais uma coisa ouso afirmar, porque há muitos testemunhos, e é que vi nesta terra, Verágua, Panamá, região da América Central, maiores indícios de ouro nos 2 primeiros dias do que na Espanhola em 4 anos. Então eu encontrei mais vestígio de ouro, né, em 2 dias aqui na América Central do que em 4 anos na Espanha. Ou seja, isso nos demonstra a sorte dos espanhóis em relação aos portugueses. Porque os espanhóis, logo que chegaram na América, já encontraram grandes quantidades de ouro e prata. Os portugueses vão demorar ainda 2 séculos para encontrar esse ouro, essa prata, praticamente, né? Então, se o Brasil é conquistado em 1500, as primeiras jazidas de ouro encontradas no Brasil é 1693, quase 2 séculos depois do descobrimento. E aqui na Espanha, não. 40, 50 anos depois da conquista de Colombo, eles já encontram grande quantidade de ouro e prata. Tá? Então, vamos lá. Em dias do que a espanhola em 4 anos. E que as terras da região não podem ser mais bonitas, nem mais bem lavradas ali. Se quiserem, podem mandar extrair à vontade. Tá? Então, as terras também são, além de ter ouro, tudo que se planta colhe, tudo que se planta nasce. Então, ele está dizendo da eficiência econômica dessas terras, do benefício econômico que essas terras podem gerar para a Espanha. Tá? O documento permite identificar o interesse econômico espanhol na colonização da América a partir do século XV. A implicação desse interesse na ocupação do espaço americano está indicada na... Então, qual que é a parte do texto que indica o interesse, né? Expulsão dos indígenas para fortalecer o clero católico? Gente, aqui nós temos um processo de catequização dos índios e não de expulsão dos índios. Então, é por isso que a Companhia de Jesus é criada, para converter esses indígenas e viverem junto com os europeus. Tá? E não expulsá-los simplesmente. Promoção das guerras justas para conquistar o território. Então, olhem só, o que era a guerra justa? Né? Acho que o Hernani deve ter trabalhado isso com vocês. A guerra justa é quando eu tenho uma justificativa moral para combater e fazer guerra contra os índios.
Não, eles estão me atacando. Bom, então é justo que eu ataque de volta. Né? Então, aqui nós temos uma questão muito interessante. Os padres não permitiam a morte e o assassinato dos índios. Por quê? Porque os padres queriam criar comunidades missioneiras, né? Comunidades de missões com os índios. Então, havia uma lei real espanhola e uma lei real portuguesa que proibia a morte, né, e a escravização dos indígenas, certo? Mas os colonos espanhóis podiam praticar essas atrocidades quando se justificava por algum motivo, né? Para a gente não ser atacado, a gente vai atacar. Isso a gente chama de guerra justa. Também não é uma questão de guerra justa, né? Não é o aparato econômico principal do texto. Imposição da catequese para explorar o trabalho africano. Gente, a catequese era para os índios e não para os africanos. Os africanos também eram convertidos, mas não com a mesma intensidade, com os mesmos objetivos que os indígenas eram catequizados. Aqui ele inverte um pouco a relação entre o indígena e o africano. Área D. Ocupação pela policultura para garantir o povoamento ibérico. Gente, o sistema de colonização ibérico é de policultura? Ou é sistema de plantation, monocultura, trabalho escravo e grandes latifúndios? Eu vou falar de policultura na Inglaterra da América do Norte. Agora, nos países, na colonização ibérica na América, é plantation, é grandes fazendas, é senhor do engenho, certo? Então a D está completamente errada. Só pode ser a E. Fundação de cidades para controlar a circulação de riquezas. Então eu preciso constituir cidades para fiscalizar esse ouro que está sendo extraído. Essa produção agrícola que para onde ela está sendo levada. Então, é isso que vai fazer a Espanha ser rica, o que nós chamamos de pacto colonial. Ou seja, os princípios reguladores das relações comerciais aqui na América. O que regula o comércio na América? É o pacto colonial. E o que o pacto colonial diz? Que todo o comércio na América deve ser regulamentado e fiscalizado pela Europa espanhola. Certo? Então, o que eu vou ter que fazer lá na América para poder controlar esse pacto colonial, esse comércio? Vou ter que fazer cidades espanholas, de chapetones e crioulos. Perfeito? 42 é a E mesmo? É a E. Fechou? Vamos para 43? Vamos, meu povo querido. 43, todo mundo animado, todo mundo feliz. O canto triste das conquistas e os últimos dias de Tenochtitlan. Né? A Tenochtitlan está falando do Império Azteca. Império Azteca, onde hoje fica o México. Nos caminhos jazem dardos quebrados. Os cabelos estão espalhados. Destelhadas estão as casas. Vermelhas estão as águas. Os rios como se alguém as tivesse tingido. No escudo esteve nosso resguardo. Nos escudos esteve nosso resguardo. Mas os escudos não detêm a desolação. Então é uma característica de guerra, né? É cabelo dos mortos, as armas dos soldados mortos, é o sangue dos mortos. Então esse é o resultado de colonização da América por parte de Fernando Pizarro. Fernando Pizarro, que foi responsável, se eu não me engano, o seu Fernando Pizarro ou o seu Hernán Cortés. Um desses dois líderes espanhóis foram responsáveis pela colonização desse Império Azteca. Tá? Lembrando vocês que o Império Inca era muito maior que o Império Azteca. Isso não quer dizer que o Império Azteca era pequeno. Né? O Império Azteca tinha entre 30 milhões de pessoas vivendo no Império Azteca. Vamos lá, então? Continuando, meu povo querido, acho que está no outro lado, né, para cima. Vamos dar uma olhada, então, no que diz sobre esse testículo que eu acabei de ler. O texto é um registro asteca, cujo sentido está relacionado ao ou à tragédia causada pela destruição das culturas desse povo. Eu acho que é A. Essa é a 43? Não é a A. É a 43? É a 43? Mas vocês viram que a A tem lógica? A tragédia causada pela destruição da cultura desse povo. Mas aqui não é uma questão de destruição cultural, né? Mas é de destruição de vidas humanas. Eu acho que é por isso que ela não está certa, tá, gente? A B, tentativa frustrada de resistência a um poder considerado superior? Sim.
Por quê? Porque o resultado daquele sangue, daquele rio de sangue, é justamente a resistência dos povos indígenas, que entraram em batalha com os europeus, com os espanhóis. E o resultado dessa batalha, dessa resistência, é sangue, é morte. Se eles não tivessem resistido, se eles tivessem aceitado o domínio, não teria esse derramamento de sangue total. Então, a B para mim está mais certa. A tentativa frustrada de resistência de um poder considerado superior, que era o poder espanhol. O espanhol vem com a pólvora, que o indígena desconhece, vem com o cavalo, que é um animal que o indígena desconhece, vem com armas de fogo, que tem um barulho estrondoso, uma iluminação, né, fora do normal. E tudo isso revela, gente, que o poder espanhol era muito maior. Principalmente o poder psicológico sobre os indígenas. Porque o indígena acreditava que o espanhol era um deus que estava vindo para a terra. Né? Por quê? Porque ele tem uma roupa que é diferente, ele tem um metal que eu não consigo compreender. Ele tem uma pólvora, um animal, que é o cavalo, que eu não consigo compreender. Certo? Então é a B. Vamos dar uma olhada na C rapidinho. Extermínio das populações indígenas pelo exército espanhol. O que poderia ser também, né? Mas eu acho que o exército espanhol não vai destruir a população por bel prazer, né? Claro que tem muitos sádicos em torno desse exército espanhol, mas eles vão apenas matar esses soldados que fizeram a resistência da invasão, e não a população inteira, tá? Muito pelo contrário, eles vão utilizar a população para o trabalho servil. Dissolução da memória sobre os feitos de seus antepassados, absolutamente nada a ver. E profetização das consequências da colonização. Não é a profetização, mas é a realidade, é a síntese, né? A consequência direta e real desse domínio espanhol. E não a profetização do que possivelmente poderia acontecer. Certo? Vamos ver a 44, a gente termina, meninas? Pode ser? Vamos ver lá então questão 44, deixa eu ver o gabarito aqui. Vamos lá então, questão 44. Quando surgiram as primeiras notícias sobre a presença de seres estranhos chegados em barcos grandes como montanhas, que montavam numa espécie de veado enorme, né? O cavalo, tinham cães grandes e ferozes e possuíam instrumentos lançadores de fogo. Montezuma e seus conselheiros ficaram pensando, de um lado, talvez Quetzalcoatl, não sei se eu vou conseguir pronunciar essa merda, né, que era o deus dos astecas, né? Desculpa, dos astecas. Houvesse segredos, mas de outro não tinha essa confirmação. Então, quando eles viram aquele ser humano chegar, eles acreditavam que era um deus. Esse deus, que eu não soube pronunciar aqui, ó, em língua quechua, em língua asteca. A dúvida apresentada insere-se no contexto da chegada dos primeiros europeus à América, e a sua origem estava relacionada ao domínio da religião e do mito? Sim, eu acho que é o domínio da religião e do mito. É a crença indígena de que esses europeus são deuses vindos do além, vindos dos céus, né? E que vai facilitar o processo de submissão, vai facilitar o processo de domínio espanhol sobre essas populações indígenas. Porque se o líder Montezuma, né, que é o líder político dessa civilização americana, acredita que o espanhol é um deus vivo, para submeter e para dominar essa população não falta muito, né? É o primeiro passo. Então é o domínio da religião e do mito que vai levar então a essa conversão, essa submissão mais exagerada. Beleza? Tranquilo, meninas? Tranquilo e tranquilo? Deixa eu interromper aqui. Vou encerrar nossa gravação. Agora, gente,